Olá pessoal, tudo bom? Como estão todos? Espero que imensamente bem. Olha só, hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a atração de pensamentos e as influências e as companhias espirituais. Então, assim, para a gente começar a falar, a gente tem que ir um pouquinho numa teoria da autoajuda, que sempre destaca a importância do pensamento positivo para o equilíbrio emocional e para as conquistas, né, de cada pessoa almeja nesta sociedade. E principalmente nesta nossa sociedade, não é isso? O pensamento tem uma importância central para a vida dos indivíduos. Aqueles que controlam seu pensamento e vibram de forma positiva, conquistam tudo o que querem e se tornam mais felizes e eficazes. O pensamento é força criadora. Pensar positivo pode auxiliar em nosso crescimento profissional, auxiliando nossas conquistas e nosso crescimento. E a doutrina espírita, desde sua codificação, sempre destacou a importância do bem pensar, do reflexionar e do conhecimento interno para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, mostrando assim a importância do pensamento como força de atração criadora e realização de sonhos e das construções de perspectivas salutares para a vida. Como nos mostra Emmanuel no livro Pão Nosso, quem teve a oportunidade de ter esse livrinho que é maravilhoso, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pensar é criar. Ele diz assim, né? Ele diz, pensar é criar. Então essa realidade, desde a criação, pode não ser exteriorizada de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo e aí exigindo cuidados especiais para o esforço e continuidade ou até mesmo a extinção. No mundo marcado pela competição que vivemos, crescentem pela busca do prazer, onde os desejos são facilmente realizados e as condutas individuais são, infelizmente, na sua maioria, pautadas pelos interesses do dinheiro e do poder material, o pensamento deve ser construído com grande intensidade pelas pessoas, como uma forma de atrair energias saudáveis para equilibrar o ambiente. Sim, porque o pensamento ele pode equilibrar, inclusive, não só você, mas o ambiente que você vive. E automaticamente começar a impregnar outras pessoas de uma forma positiva. E aí vivemos, muitas vezes, numa sociedade muito competitiva, os valores muitas vezes são deixados de lado, e o prol de prazeres e satisfações momentâneas, nós esquecemos de questões espirituais mais relevantes e nos esquecemos que somos espíritos em constante evolução. Embora nosso corpo físico tenha uma limitação física temporal, né, que é a temporal, nos esquecemos que no futuro muito próximo estaremos de volta à roupagem material e em busca do crescimento e desenvolvimento de tudo isto nos foi revelado com a publicação do livro dos Espíritos de Allan Kardec, a obra basilar da codificação espírita. Então quem quiser se aprofundar vai nesta obra primeiro. Tá? Tem outros livros, mas esse livro, o Livro dos Espíritas, é um livro basilar. Então vai lá e busca esse processo de entendimento que eu acho que é de muita importância, para a gente começar a entender melhor o que é esse transitório que a gente vive aqui, porque a gente aqui está de passagem mesmo, mas essa passagem ela tem que ser muito bem aproveitada. Então, na obra, o Livro dos Espíritos nos foi revelado que somos espíritos que habitamos corpos materiais. A verdadeira face da vida se encontra no mundo espiritual e a matéria pode ser descrita apenas como um processo de crescimento individual, um momento necessário e imprescindível para a evolução de cada indivíduo. Todos nós somos obrigados a passar por este momento de amplo crescimento e aprendizado em busca da evolução moral, emocional e espiritual. O pensamento ele vai nos auxiliar a organizar as energias que atraímos para o nosso convívio, porque a gente no pensamento a gente atrai pessoas, a gente atrai
situações. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Lembra, pensamento é criar, como diz lá o nosso amigo André Luiz no livro Pão Nosso. Se pensarmos coisas saudáveis e salutares, atraímos essas energias que nos fazem muito bem, nos ajudam em nosso crescimento e nos aproxima de bons espíritos que nos protegem e nos inspiram em atitudes e comportamentos melhores, contribuindo assim para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. As energias salutares podem ser encontradas em bons pensamentos, no hábito da oração e nas atitudes saudáveis, na caridade e nos trabalhos assistenciais. Quando amigos, de forma caridosa, e buscamos auxiliar as pessoas em dificuldade, estamos nos capacitando para angariar boas energias e com elas renovados nossos sentimentos e pensamentos. E aí trazemos para perto de nós bons espíritos e amigos espirituais. Quando temos atitudes negativas, pensamos grosseiros. E muitas vezes, negativos e maldosos, atraímos para nosso convívio entidades e, às vezes, situações e pessoas, né? Entidades, espíritos, ora dominados por sentimentos menores. Estes irmãos nos geram mal-estar e nos geram constrangimento. Muitos deles podem até nos dominar e comandar nossas atitudes e nossos comportamentos. Então, gente, nessa sociedade atual marcada por sentimentos hedionistas e imediatistas, onde os sentimentos de concorrência e competitividade, os pensamentos negativos estão atraindo espíritos desencarnados dotados de sentimentos e pensamentos equivocados. Não só espíritos, né, mas pessoas e situações, como eu falei. Muitos irmãos desencarnados ainda não se conscientizaram de seu estágio atual. Morreram e não compreenderam o que está ali acontecendo. Muitos chafurdam ainda, infelizmente, na lama e desconhecem a profundidade do pântano, que com isso atrai dores, ressentimentos em escalas crescentes. E isso, gente, a gente vivencia também aqui na carne. Eu tô falando dos espíritos, mas a gente vivencia isso aqui também na carne, tá? No nosso invólucro material. E como nos foi dito assim no livro dos espíritos, os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Enquanto nos comportamos como seres dotados de uma única vida e não encaramos de frente a riqueza do mundo espiritual, corremos o risco de perpetuar num desequilíbrio constante entre os dois polos da vida, do material e do espiritual. É tão importante a gente ter pensamentos positivos e equilibrados, né, para não atrair justamente tipos de seres que ainda estão em um processo de evolução. O pensamento é uma fonte criadora constante. O conhecimento pode auxiliar os indivíduos em sua renovação, crescimentos íntimos, mas para que estes crescimentos se materializem, é fundamental os indivíduos buscarem atrair os bons espíritos e boas energias. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, melhor dizendo assim, nos mostra que, como somos todos espíritos envoltos em corpos materiais, necessitamos auxiliar-nos, né, mutuamente. Precisamos conquistar uma evolução conjunta. Todo o progresso do ser humano está envolto em um desenvolvimento coletivo. Somos entidades criadas para viver em comunidade e evoluir em comunidade. Todos aqueles que dificultam o desenvolvimento da sociedade são expurgados para outros mundos, como nos foi retratado por Edgar Armand, eu acho que é esse o nome dele, tá? Em Os Exilados de Capela. E na obra ele cita a espiritualidade, né, nos leva a conhecer a trajetória desses capelinos, estes irmãos dotados de grande crescimento intelectual, tecnológico, mas desprovidos de valores espirituais e de uma ética e de responsabilidade coletiva. Estes espíritos estavam dificultando o crescimento do seu mundo e com isso foram levados
a, a mundo mais atrasados como uma forma de evoluir e valorizar suas conquistas em prol da coletividade, dando maior sentido para a sua existência enquanto ser espiritual, dotado de valores emocionais sólidos e consolidados. Então, minha gente, a gente aprende aí, né, com essas lições desses livros maravilhosos que são ditados pelos amigos espirituais e trazidos para nós, né? Como nos destaca também a Sueli Caldas, né, no livro Obsessão e Desobsessão. É uma profilaxia, né, e terapêutica espírita, que na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando os ou não está no Ministério da Saúde ou da Doença e de paz ou de desequilíbrio. Então o pensamento deve ser visto como algo central na sociedade e no processo de crescimento espiritual dos indivíduos. Começa na sociedade de casa, entre os seus, e depois leva isso para uma sociedade que está ao teu externo. Que pensar positivamente exige um pouquinho de trabalho incessante para a concretização de seus sonhos, de seus desejos. O pensamento positivo, sem obras e trabalho, não nos garante as conquistas almejadas no cotidiano. Então é necessário que a gente trabalhe por isso. O pensamento equilibrado é uma grande conquista dos seres humanos. Embora saibamos que a razão e a racionalidade estão presentes nos indivíduos há uns 40 mil anos. Sabemos que a liberdade de pensar pode nos levar a equívocos generalizados ou auxiliar nos progressos imensuráveis. A liberdade de uma grande bênção conhecida por Deus e deve vir sempre junto com a responsabilidade para merecermos a liberdade que devemos assumir essa responsabilidade. Então a gente tem muita responsabilidade com o nosso livre-arbítrio. Neste mundo contemporâneo, percebemos pensamentos viciados e desequilibrados na nossa caminhada, acolhemos caminhos equivocados e percebemos escravizados muitas vezes das paixões mundanas e dos desejos imediatos. Nos esquecemos que somos seres em constante evolução e esta trajetória envolve vitórias e derrotas, mas nunca devemos esmorecer e nos esquecer que somos auxiliados constantemente por uma força propulsora que tende a nos levar para frente. Uns mais rápidos, né, do que os outros, mas todos vão alcançar o progresso. Porque, gente, a obsessão que é estudada na doutrina espírita pode ser descrita como o pensamento e a transição e a sintonia nas faixas vibratórias inferiores. Então a desobsessão, essa mudança de direção do pensamento para rumos novos e construtivos, e a mudança de padrão vibratório sobre a influência da mente que optou por uma frequência mais elevada. As dificuldades do mundo contemporâneo são constantes e vencê-las é fundamental para o progresso. E o crescimento espiritual nesta jornada, rumo ao desenvolvimento do espírito, o controle e a domesticação do pensamento deve ser visto como fundamentais. Pensamento positivo nos leva em direção ao progresso e nos aproxima dos bons espíritos de Deus, enquanto sentimentos viciados e inconsequentes nos afastam do progresso espiritual e nos distanciam dos bons espíritos. Então, com essas palavras, deixo aqui o meu grande abraço para todos vocês e na esperança que o que passei hoje de mensagem possa tocar a cabeça, o espírito, o emocional de cada um de vocês nessa linda trajetória que todos nós, espíritos encarnados, fazemos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.